Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 33. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e vendo, teve compaixão dele. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramando nele azeite e vinho nas feridas, e pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares na minha volta eu vou pagar. Amém? Sabe, eu fiquei pensando muito em todos os cenários, em tudo isso que nós estamos vivendo, em todos os desdobramentos. E algumas coisas me surpreenderam muito nesse período de pandemia, que foi ver a solidariedade das pessoas uns pelos outros, sabe, ajudando, colocando os ombros debaixo da cruz daqueles que precisam de força para carregar, sabe, gente colocando comida na mesa dos outros, ajudando. E eu fiquei vendo também nesse cenário a quantidade de pessoas que, porque estão nesse momento em confinamento, o quanto também despertou ódio e julgamentos em cima dos outros. Você consegue parar para perceber que no meio de um cenário onde tem gente morrendo, tem gente se preocupando com a vida do outro, ferindo, machucando também? Você consegue perceber que há muito ódio às vezes no lugar onde deveria ter muito amor, principalmente no tempo que nós estamos vivendo? E eu, nesse período, consegui aprender também a discernir a diferença de uma palavra chamada empatia para aquilo que nós pensamos ser empatia, que é a esmola. Empatia é diferente da esmola. A esmola você dá e vai embora. A esmola você dá, mas não se envolve. A esmola você entrega e não olha nos olhos. A esmola você dá, mas não sente na pele. Você não se coloca no lugar do outro. E isso você vê tanto nas situações ruins, você vê nos julgamentos, você vê nas brigas, e você vê também nas filantropias, nos momentos bons, que a empatia de verdade, ela não acontece. E o modelo principal de empatia, de sentir na pele, é de Jesus. Ou seja, se nós que nos colocamos na posição de cristãos não formos verdadeiramente empáticos com tudo aquilo que está acontecendo, nós não podemos dizer que estamos copiando o modelo certo, o modelo de Cristo, o modelo bíblico, que é a empatia de Jesus, não a esmola. Sabe, e você vê a falta disso na ação das pessoas no dia a dia, essa empatia real de se colocar na pele. Nós julgamos os outros, mas nós não nos colocamos na pele dos outros. Nós ajudamos os outros, mas nós não nos colocamos na pele dos outros. Veja os julgamentos, veja tudo que acontece. Ninguém se coloca na pele de ninguém, por isso que é tanta maldade às vezes na fala. Por isso às vezes a nossa filantropia é tão carregada de qualquer outro princípio do que verdadeiramente a empatia. Por isso que às vezes a nossa ajuda ela não é real, é porque nós não sentimos a dor do outro. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram esses dias, e eu fiz uma pergunta assim: a pandemia foi bom para você? Sim ou não? E eu confesso que eu imaginaria uma coisa, talvez seja esperança demais da minha parte, mas eu imaginei que todo mundo iria dizer: não, a pandemia foi péssima para mim. E aí você diz: mas por quê? É porque se é ruim para alguém, não pode ser bom para mim. Se tem alguém sofrendo, não pode ser bom para mim.
Mas então, se tiver o mundo, alguém sempre está sofrendo, então eu não vou poder ser feliz. Não confunda. Eu estou falando de um cenário de alguém que está doendo do meu lado, e eu não posso fingir que isso não existe. Existem coisas boas, claro que sim. Aproximou famílias. Tem gente que está tendo lucro nisso tudo. Tem gente que está ganhando alguma coisa. Mas veja, tem muito mais gente sofrendo do que sendo abençoado nesse período. Então, eu posso te dizer, não, olha, tem acontecido coisas boas, mas essa pandemia não pode ter sido considerado algo bom, porque tem gente sofrendo também. E isso é se colocar na pele do outro. Sabe, não é a hora de a gente contar boas histórias no sentido de afrontar a dor de tanta gente. A gente tem que ter esperança, mas a gente não pode ser apático à realidade de tanta gente que perdeu pessoas, que perdeu gente da família, que está sofrendo, que está perdendo emprego. Então, aonde está o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio das minhas ações tem que estar a sentir a dor do outro e ser verdadeiramente alguém importante nesse tempo. Mas esse tempo vai acabar, então isso tem que ser levado para a minha vida para sempre. Eu amo essa palavra que nós lemos agora, porque é exatamente o princípio de sentir a dor do outro, de se colocar na pele do outro. Não é simplesmente ajudar, é parar, olhar nos olhos, se importar. A minha esperança é que se todos nós pudéssemos ter um dia, pelo menos uma vez ao dia, parar e se colocar na posição do outro, a gente seria muito melhor e resolveria muito mais rápido todos os nossos problemas. Sabe, Jesus é o modelo, Jesus é o bom samaritano. A Bíblia diz que o sacerdote passou e não ajudou, o levita passou e não ajudou, e mesmo se tivesse lançado uma esmola, não seria uma ajuda. Agora a Bíblia vai dizer que o bom samaritano, Jesus, Ele parou. A Bíblia diz que ele desceu do seu cavalo, ele parou. A Bíblia diz que ele deitou azeite na ferida, ele colocou atadura nas feridas. Sabe o que é isso? Ele se colocou no lugar de quem estava caído. E o modelo mais poderoso não é nem a parábola do bom samaritano, é a própria realidade do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ei, Jesus não pagou com dinheiro a nossa salvação. Jesus não nos salvou com dinheiro. Jesus não nos salvou com comida. Jesus não nos salvou com qualquer outra coisa, senão doando-se, entregando-se na cruz do Calvário. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não falou uma palavra bonita, ele se entregou por inteiro. Não foi uma mão estendida, foi sangue que escorreu no madeiro. Foi sangue, foi sacrifício. E o mínimo que nós podemos fazer é parar e olhar para quem está à nossa volta. Tem gente que está passando fome, tem gente que está perdendo alguém da família, e eu preciso, escuta, eu preciso aprender com Jesus. Eu preciso parar, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso ter o azeite que sara a ferida, eu preciso ter a atadura que tampa a ferida que está exposta. Enquanto tem muita gente tentando ferir, expondo as feridas, chamando para cima para ver a dor, para ver a doença. Não, eu tenho que apresentar a cura. E eu conheço alguém que cura, eu conheço alguém que transforma, eu conheço alguém que liberta, eu conheço alguém que faz, eu conheço, e você também. Esse é o momento de a gente fazer alguma coisa de verdade. Esse é o momento da gente parar e se importar de verdade, sentir a dor do outro, se colocar na pele do outro.
Sabe, se eu estou comendo bem, mas tem alguém passando fome do meu lado, peraí, dá para dividir a porção. Dá para todo mundo. Ei, se tem alguém passando necessidade, Provérbios vai dizer: não vire as costas para quem está precisando de socorro. É o homem mais sábio do mundo dizendo: ei, não finja que está tudo bem se tem alguém morrendo ao seu lado. Cuidando. Sabe, é hora de a gente parar. É hora de a gente mostrar que somos cristãos. Sabe, sem ter uma placa, sem ter uma bandeira. É hora de a gente colocar a mão no arado. É hora de a gente colocar os nossos ombros debaixo da cruz de quem está precisando. É a hora de a gente fazer a diferença. A Bíblia vai dizer que o bom samaritano deitou azeite na ferida, tampou a ferida. A Bíblia diz: ele colocou no seu cavalo, levou para uma estalagem, pagou o tratamento e disse: se tiver alguma coisa a mais, eu vou voltar e vou pagar a dívida dele. Sabe, a gente não é o bom samaritano. A gente é aquele que estava caído na beira da estrada. A gente está longe de ser o bom samaritano nessa história. A gente é aquele que estava ferido, caído, machucado. E o bom samaritano é Jesus, que parou na margem da nossa estrada, atou as nossas feridas, curou as nossas feridas, nos levou para dentro de casa, nos protegeu. Nós fomos sarados e chegou a hora de sermos a fonte de cura para a vida daqueles que estão feridos na beira do caminho, para aqueles que estão precisando de socorro exatamente agora. Ei, tem pão na mesa para dar, tem alimento na mesa para compartilhar. Se você puder, faça agora. Não é hora de parar, não é hora de se esconder. Sim, é hora de ajudar aqueles que precisam. Chegou a hora de sentirmos aquilo que os outros estão sentindo na pele. Posso te dizer uma coisa, meu lindo? Está na hora de a gente parar de julgar os outros. Está na hora de a gente parar de ser juiz dos outros, juiz de histórias, juiz de cenários. Não. A gente não tem autoridade para ser juiz de ninguém. A Bíblia não autoriza a gente julgar as pessoas. A Bíblia diz que a gente pode julgar os frutos, mas está cheio de gente ferindo pessoas porque não consegue se colocar no lugar de quem está sendo alvo. Ei, a gente não é juiz de ninguém. A gente tem que ser então aquele que está andando na estrada com azeite e atadura. E em nome de Jesus, se passarmos por alguém ferido, nós não seremos indiferentes. Nós iremos descer do nosso cavalo. Nós deitaremos azeite, colocaremos atadura e não abandonaremos no meio da estrada. Nós não abandonaremos ninguém no meio do caminho, porque é isso que se espera e é o mínimo que alguém que serve Jesus pode fazer. Foi para isso que nós somos chamados. Nós temos que sentir para poder ajudar. Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, que milhões de pessoas sejam despertados neste tempo, que milhões de pessoas sejam despertadas a ser aqueles que param, que ajudam, que seguem aquele que é o teu modelo, Senhor Jesus. Jesus, no tempo que tem tanta gente ferida, não nos permita ser aqueles que continuam a ferir os outros, a machucar, Senhor, os outros. Jesus, não haverá palavras de dor, não haverá palavras de sentenças da nossa boca. Senhor Jesus, nós iremos ser aqueles que irão parar na beira do caminho para socorrer aqueles que estão caídos,
que foram julgados, colocados à margem, que estão passando fome, que estão passando necessidade. Nós seremos a mão do arado, nós seremos, Senhor Jesus, aqueles que irão atar as feridas. Nós não iremos expor as feridas de ninguém, Senhor. Nós seremos aqueles que irão colocar azeite, o azeite que purifica, o azeite que limpa, a atadura que protege e os ombros que levam para casa. Em nome de Jesus, Pai. Se é o que o Senhor fez, é o que nós faremos também. Em nome de Jesus.